Bom, queridos, então, a partir deste momento, a nossa aulinha está sendo gravada, né? Então, a gente segue aí com a nossa revisão. Como eu já tinha falado previamente, né? Tem um slide que está quase pronto, a gente está só fazendo os ajustes, né? Eu e meu amigo Gepeto, a gente está trabalhando numa aula, né? Para adicionar esses conteúdos, adicionar questões, né? Sobre radiografia, a parte de potência de ondas eletromagnéticas ainda não está pronta. Tá? Então a gente está finalizando esse slide aí, né, para poder ficar padrão para vocês, tá? Então a gente segue aqui com a nossa revisão. Né? Eu só vou pegar um slide aqui de fundo branco. Beleza. Então vamos lá. Aí, nessa nossa revisão, se não me falha a memória, nós paramos. Essa daqui nós chegamos a fazer, né? Foi. A 10 nós fizemos, creio eu. Então nós paramos na 11. Confere? Beleza. Valeu, Letícia, sempre atenta. Isso aí, Luiz. Deixa eu ver quem mais respondeu aqui para não ser injusto. Isso aí. Padrão, padrão. Então vamos lá. Olha. Deixa eu não aumentar aqui, não, aqui. Pronto. Olha só. Uma barra de 6 metros de comprimento e massa desprezível. Presta atenção. Olha só. O que acontece? Quando ele fala de uma barra, né, e dá o comprimento dela, beleza. Mas quando ele fala que ela tem massa desprezível, significa que o peso da barra não vai influenciar no nosso problema. Se ele não fala que a massa da barra é desprezível ou que o peso é desprezível, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que ir no meio da barra e ali a gente vai ter que colocar a força-peso. Ah, como é que eu descubro qual é o meio da barra? Pô, sargento, se a barra tem 6 metros de comprimento, você vai contar da extremidade, você vai contar 3 metros é o meio da barra. Ou seja, o comprimento da barra dividido por 2. Tá bom? Então eu já sei que o peso da barra não influencia. Então, ó, é montada sobre um ponto de apoio O, conforme pode ser visto na figura. A figura está lá embaixo, tá? Um recipiente cúbico de paredes finas e de massa desprezível, tá vendo? Então a massa do recipiente também não entra na brincadeira, ou seja, o peso dele não entra. Com 20 centímetros de aresta, é completamente cheio de água. Então a massa da água vai influenciar. Tá? E em seguida é colocado preso a um fio na outra extremidade. A intensidade da força, acho que é força T, né? Em newtons, aplicada na extremidade da barra para manter em equilíbrio todo o conjunto barra recipiente cúbico, o ponto de apoio é. Então, olha só, Deus é 10 da gravidade também, densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. O que ele quer dizer com isso? E quando ele coloca isso daqui, ele está falando para você, ó, 1 litro de água, tá, gente? Ó, tô falando de água, né? Vai possuir 1 quilograma de massa. Adriano, se fosse óleo, não ia ter 1 quilo. Se fosse álcool, não ia ter 1 quilo. Se fosse glicerina, não ia ter 1 quilo. Tá? Só se a densidade for 1 grama por centímetro cúbico. Tá bom?
Aí aqui, ó, o fio, né, que prende o recipiente cúbico é ideal e de massa desprezível. Então, o fio também não tem massa relevante, tá? Então, a gente só vai ter peso aqui, na verdade, a massa de água, tá? Vamos ver aqui o desenho. Aí aqui, olha só o que que nós temos. Deixa eu aumentar mais ainda isso daqui. É a força F, né, que ele queria, porque ficou juntinho lá, não deu pra gente ver. Isso aqui é um problema que eu vou fazer usando a teoria, tá? Porque pode aparecer um problema mais complexo na sua prova. Mas depois eu vou dar um bizu para vocês, quando você tem esse tipo de problema aqui. Primeira coisa que a gente faz é identificar o quê? O tipo de equilíbrio que a gente tem, né? Equilíbrio de corpo extenso, né? E esse corpo, ele tende a girar em torno de quem? Ah, ele tende a girar em torno desse ponto aqui, ó, que ele já diz, que é o ponto O. É o nosso ponto fixo, beleza? Aqui, deste lado, nós vamos ter o peso da água, beleza? Então, para cá, a gente vai ter o peso da água. Eu posso colocar como massa da água vezes a gravidade, né? Vou escrever aqui, ó, MA vezes G, beleza? Para baixo. Tá? Agora a pergunta é, qual é a distância, né, do ponto de aplicação do peso da água até o ponto articulado, ou ponto de rotação? Ah, está aqui em cima, vale 4 metros. Tem problemas que ele faz o seguinte, ele te dá, vamos supor, essa distância aqui, ó, 4 metros. Mas não te dá essa distância aqui. Aí o que você tem que fazer? Se a barra tem 6 metros, até aqui você tem 4, quanto que falta para 6? 2, tá? Às vezes o problema ele não te dá essa informação, não. A maioria deles, né? Então, isso aqui é o que a gente chama, tá? Vou chamar de DA, tá? Tá? Que é a distância do peso da água até aqui. E essa distância aqui vai ser o DF, que é a distância, peraí, vai ser a distância da força até o ponto de rotação, até o ponto articulado, que é esse ponto aqui. Ou seja, a barra vai tender a girar em torno desse ponto aqui, tá? Agora, qual é a outra coisa que a gente vê? A gente pode observar o seguinte, que em relação a esse ponto O aqui, o peso da água, ele gera um momento no sentido horário, né? Peraí. Ou seja, ele vai tender a fazer a barra girar nesse sentido aqui. Já a força F faz a barra tender a girar no sentido contrário. Concorda? Se você empurra desse lado, a barra tende a girar assim. Se você força desse lado aqui, a barra tende a girar em sentido contrário. Então, nesse caso aqui, o momento ele é horário. E nesse caso aqui, ele é anti-horário. Adriano, eu não sei o que é horário e o que é anti-horário. Não importa. Tá? Você pode até chamar de sentido, sei lá, direito, esquerdo, florzinha e balãozinho, tá? Desde que você não diga que um momento que faz girar no sentido balãozinho é sentido da florzinha, entendeu? Se você não errar isso daí, tranquilo. Aí o que a gente faz agora? A gente faz o seguinte, o que diz a teoria? A teoria diz que o somatório, né, do momento das forças no sentido horário, eles têm que ser iguais a quem? Peraí. Ao somatório do momento das forças no sentido anti-horário. Olha só, gente. O que acontece? Se isso aqui não for igual a isso, a barra não está em equilíbrio.
Se o horário for maior que o anti-horário, a barra está girando assim. Se o anti-horário for maior do que o horário, aí ela vai estar girando assim, sentido oposto. Tá? Então, se eles forem iguais, você vai ter o quê? Você vai ter um equilíbrio. Você pega um Ramalho, por exemplo, para estudar. O Ramalho, gente, ele é um excelente livro, tá? Mas acontece o seguinte, quando ele vai explicar, você pega o Ramalho, pega o Tópicos para você ver esse assunto, eu recomendo o Tópicos. Por quê? Porque o Tópicos vai usar essa notação. O Ramalho vai falar de sinal. Olha, se gira no sentido horário é negativo, no sentido anti-horário é positivo. E soma tudo igual a zero. Só que se você pega o que é horário de um lado e iguala com o que é anti-horário do outro, você elimina o sinal, cara, do teu problema. Tá? Então isso já é uma vantagem incrível, assim, para minimizar erros, tá? E fica, na minha opinião, fica mais fácil do aluno entender também. Tá? Então, voltando lá. Então, olha só. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. O que é o momento, né? O momento, né? O momento, ele é classificado como a força vezes o braço vezes o seno do menor ângulo entre a força e a barra. Eu vou chamar de seno alfa. Só que nesse caso aqui, preste atenção, as últimas vezes que isso aqui apareceu na prova da EAR, as forças são perpendiculares à barra. Tanto a força peso quanto a outra força, ou duas forças peso, tá? Quando você estiver fazendo as provas, vocês vão ver que não é comum na prova da EAR você ter forças que não são perpendiculares à barra, tá? Então, se você está fazendo, por exemplo, uma prova da SpaceX, uma prova, até SpaceX também tem vindo muito esse padrão, mas pode fugir, tá? Agora, prova da EFON, prova da AFA, né? Geralmente você tem que fazer uma decomposição vetorial ou usar aquela definição ali de cima, tá? Essa daqui, ó, que eu tô falando, tá? Só que nesse caso, o seno de 90 vale 1, né? Que a gente vai ter o seguinte, ó, seno de 90 graus, e esse seno de 90 graus ele vale 1. Então, eu só vou ter força vezes o braço. Então vamos lá. Sentido horário. No sentido horário, a gente tem o peso de ar, que é a massa da água vezes a gravidade. Então ficou ó, massa da água vezes a gravidade vezes qual é a distância daqui para cá. Vou botar aqui, ó, dA, tá? Que é a distância do ponto de aplicação do peso da água até o ponto articulado. Não tem nenhuma outra força exercendo o momento no sentido horário. Então vai ser igual a quem? Vai ser igual a força F, que a gente quer descobrir, vezes quem? Vezes dF, que é a distância de F até o ponto articulado. Então vamos lá. Massa da água. Quantos litros de água são mesmo? Tem que ver aqui. Vamos aí. Ah, foi essa questão aqui que a gente falou que. Ah, não, peraí, tem que calcular. Porque ele fala que ele tem 20 centímetros de aresta. Beleza. Então vamos lá. Tem que fazer uma continha aqui. Olha só. No nosso problema, ele fala que o cubo, né, aquele cubo lá, ele tem isso aqui, ó. Perdoe-me, tá? O meu cubo não ser um cubo. Mas se eu ficar tentando desenhar um cubo perfeito aqui, vai dar 5 horas da tarde e a gente não conseguiu ter um cubo ainda. Então, faz uma forcinha aí. Olha só. Cada lado desse aqui é uma aresta, né? E no caso do cubo, elas são iguais.
Beleza? Então, quando a gente calcula o volume do cubo, vamos lembrar, o volume do cubo é A ao cubo, ou L ao cubo, depende de quando você chama aquilo ali. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, ele não falou que cada aresta vale 20 centímetros, né? Isso aqui vale 20 centímetros. Então, quanto que vale, né, o volume do cubo? Bom, isso aqui vai ser, para ficar mais fácil, eu faço assim, ó, 2, 20 é 2 vezes 10, né? Elevado ao cubo. Por quê, Adriano? Eu sou malandro, ó. Pô, né? Tudo bem que eu, pô. Olha aqui, ó. 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Agora, pega a visão, ó. 10 ao cubo é 1000. Então, isso aqui deu 8.000. Ou podia ser 8 vezes 1000 também, tá? O quê? Centímetros cúbicos. Agora que vem o mandrake, ó. Massa é densidade vezes o volume, né? Então, a massa vai ser a densidade que vale 1 vezes o volume que vale 8.000. Ou seja, vai ser 8.000. Só que nesse caso, a densidade não está medida em gramas por centímetro cúbico. Ó, gramas por centímetros cúbicos. Então, a minha massa vai ser medida em gramas. Então, na verdade, isso daqui vai dar 8.000 gramas. Só que 8.000 gramas, gente, são 8 quilogramas. Concorda? 1 quilograma, 1.000 gramas. Então, isso aqui vai dar 8 quilos. Então, a gente botou 8 litros de água, 8 quilos de água, né? 8, tá? Ó, 8 quilos de água, tá? Então, aqui em cima eu já acabei de descobrir. Então, aqui agora vai ficar assim. Vai ficar 8. Opa, mas não tinha trocado a cor. Vamos lá. 8, que é o valor da massa, vezes 10 da gravidade, vezes distância de A, que vale 4, igual a 2 vezes F. Por quê? Porque a distância de F até o ponto articulado vale 2 metros. Então, isso daqui vai dar 80. Eu já posso fazer o seguinte, ó. Posso cortar aqui, que vai dar 2. Dividir por 2 dos dois lados, né? Então, isso aqui vai dar 80 vezes 260. Então, a força F tem que ser de 160 newtons. Tá? Então, a gente volta lá. Não, aqui não. Aqui. Né? Deixa eu só escolher aqui para a gente ver se tem essa resposta. Tem, letra D. Tem um gabarito no final, né? Aí vocês podem conferir depois. Tá? Então, olha aí, ó. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Todas as vezes, né, primeiro eu vou perguntar aí se a galera, todo mundo entendeu? Passou tranquilo? Né? O que dificulta nessa questão aí é assim, você pegar lá o conceito de densidade, né? Calcular, tem que ter um conceito de geometria, né? Que é básico, mas tem que ter. Aí você tem que pegar, calcular o volume do cubo, usar a densidade, calcular a massa. Da massa você converte para quilogramas, entendeu? O próprio DAIAR gosta de fazer, às vezes, essas transformações. E ali, depois que você faz isso, você tem que calcular, jogar no conceito de momento para responder, tá? Só que aí, preste atenção. Olha, deixa eu apagar isso aqui. Todas as vezes que você tiver essa relação aqui, ó, preste atenção. Aqui a gente tem o peso
do cubo, né? Então, aqui é o peso. E aqui nós temos a força F. Quando a gente tem uma alavanca interfixa, o que é interfixo, galera? O ponto fixo está no meio, tá? Então, ó, quando a alavanca for interfixa e a gente tiver apenas duas forças, uma de cada lado, a gente pode escrever essa relação aqui, ó. Aqui a distância é D. E aqui a distância é 2 vezes D. É isso, ó. Aqui é 2, aqui é 4. 4 é 2 vezes 2. Então, a gente diz o seguinte: onde a gente tem metade da distância, a gente tem o dobro da força que eu tenho aqui. E onde eu tenho o dobro da distância, eu tenho que ter metade da força, né? Então, nesse caso aqui, eu teria F sobre 2. E é a mesma coisa que P, né? Você pegar 2P dividido por 2 vai dar P. Tá? Agora, olha só. Se aqui fosse D, aqui 3D. Aqui seria 3P e aqui seria F sobre 3. Entendeu? Dá para fazer assim direto. Se vocês não entenderam isso, né? Tem uma aula, que agora eu não lembro qual é, mas lá no Física Zero, eu até botei um simulador lá, que é o Balançando. Vocês já assistiram essa aula? Ou já viram esse simulador? É um simulador que roda até na tela do telefone celular, né? Ele tem desafios e ele trabalha sempre com essa questão do interfixo. Não, Letícia? Ajuda bastante. E aí você chega nessa relação. Se ele fala assim, ó, o bloco aqui tem 40 quilos, né? Ele está a 1 metro do ponto fixo. O outro bloco tem 20. Então, qual é a distância que ele tem que estar do ponto fixo? Você vai chegar à conclusão que é o dobro, que é 20 metros. É 2 metros, no caso. Né? E você consegue fazer isso intuitivamente, entendeu? E você, nesse caso, esse simulador, como eu falei, ele é gratuito, não precisa de instalação, só precisa de internet para você acessar. Não consome lá essas coisas, que é uma página, e ele já está em HTML5, né? Então ele roda, né, com a tela do seu telefone, de um tablet, né? Ou de um computador também, tá? Ele está lá no Física do Zero, se você for olhar, acho que em materiais. O mural eu não lembro agora, mas acho que está em materiais, sim. Tá? Então, ajuda bastante. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir, então. Em frente sempre. Então, vamos embora. Gostei. Talha exponencial. Né? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Para a gente ver a questão toda. Olha, aqui é o seguinte. No sistema a seguir, né? No sistema a seguir, né? Que força deverá ser feita na corda 1 para levantar uma massa de 200 quilogramas? Presta bem atenção. Quando a gente discute o conceito de potência, né, a gente costuma falar o seguinte, que no caso quando você vai erguer um objeto do chão, né, você tenta erguer fazendo uma força igual à força-peso do objeto. Aí você fala, Adriano, mas tem que ser maior. Bom, pode até ser maior, mas você vai estar fazendo um esforço desnecessário. Tá? Como que funciona isso, Adriano? Pare e pensa. Pensa assim, gente, às vezes que você precisou erguer um objeto do chão. Como é que você ergueu? Você vai ter que pegar uma cadeira. Vai pegar uma cadeira e vai levantar ela, olha, sala de aula às vezes. Ah, vai na sala tal, pega uma cadeira e traz para cá. Você pega a cadeira devagar e levanta. Ninguém pega a cadeira assim. Você pode até fazer, mas você vai estar gastando energia extra. Você não vai estar usando a sua energia de forma consciente. Tá? Então,
Nesse caso, né, a força, né, esse objeto, para ele poder subir, a força de tração na corda embaixo vai ter que ser igual à força para equilibrar o peso de 200 quilos de massa, ou seja, de 2.000 newtons. Tá? Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro para vocês. Eu sei que isso é difícil, tá? Mas na física do zero também a gente bateu bastante nisso. Que quando a força resultante é igual a zero, significa que duas possibilidades existem. Ou esse corpo ele está parado, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, que é o que vai acontecer aí agora. Só que isso é uma concepção aristotélica. O que isso significa? Que nós tendemos a pensar, antes de conhecer a verdade, né, pelo menos a verdade atual, né, de que, como o Aristóteles pensava antigamente, né, e o Aristóteles acreditava o seguinte: se o corpo sobe, a força maior está para cima, se o corpo desce, a força maior está para baixo. Isso não é verdade, porque se o corpo estiver subindo com velocidade constante, movimento retilíneo, ou se ele estiver descendo, né, ó, movimento retilíneo também, com velocidade constante, ou se ele estiver parado, a força para cima é a mesma nas três situações. Por quê? Porque se ele está em MRU, a força resultante tem que ser igual a zero. Quem é que garante isso? Primeira lei de Newton. Tá? Então esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? A gente tem um sistema de polias acoplados. Então a gente tem ali uma talha exponencial. No caso da talha exponencial, a gente sabe também, né, que a gente vai ter ali polias que são móveis e polias que são fixas, né? A polia fixa, ela não traz ganho para o sistema. Se você pega uma polia fixa, prende no teto, amarra uma corda num bloco aqui e puxa do outro lado, a força que você vai fazer é igual ao peso do objeto, no mínimo. Agora, se você bota uma polia fixa, tem que ter, e bota uma polia móvel, você vai ver que a força que você vai fazer já é menor. Se bota duas polias móveis, menor ainda, entendeu? Então, nesse caso, a gente escreve o seguinte, olha, como é que a gente identifica quando a polia é fixa e quando a polia é móvel? Bom, quando a polia ela é classificada como móvel, a cordinha passa por baixo da polia. Viu? Ó, móvel. A cordinha passou por baixo da polia. É móvel. Pô, mas aqui ela passou por cima da polia. Então ela é fixa. Tá? Então a gente tem duas polias móveis e uma polia fixa. Então, né, o problema de talha, né, exponencial, ele garante o seguinte, que a força que a gente vai aplicar aqui, ó, vai ser igual ao peso do objeto. Por que tem que ser igual ao peso do objeto? Porque ele vai subir em MRU, vai estar parado. Né? Sobre quem? Sobre 2. Aqui vai ser sempre 2. Por que sempre 2? Porque toda vez que a cordinha passa por baixo da polia, a força aqui fica dividido por 2 na corda. Vai ter metade para cá e metade para cá. Quando chega aqui, ó, é metade da metade. Aqui já não tem ganho, tá? Então, sobre 2 elevado a quem? Elevado a n. Tem autor que bota 2 elevado a x, né? Também pode. Onde esse n é a quantidade de polias móveis, né? Então, no nosso caso aqui, a gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter F vai ser igual a... Quanto que vale o peso? Bom, o peso é mg, né? Então vai ser 200 vezes 10, que vai dar 2.000. Tá? Então a gente tem 2.000 dividido por 8, né? Ou na verdade, vou botar aqui, ó, 2, que 8, cara. E aí, gente, são 3 polias, mas só 2 são móveis. Então N igual a 2. Né? Então aqui, ó, N igual a 2. Então isso aqui vai dar 2.000 dividido por 4.
Bom, 2.000 dividido por 4 vai ser 1.000 dividido por 2, que vai ser 500. Esse aqui era 500 newtons. Então, veja bem, ele vai fazer uma força 4 vezes menor, né? Então, já é a letra A. De cara, a gente já marca aqui, tá? Tudo beleza aí nesse probleminha de talha? Tranquilo, né? Se não tem perguntas, vamos à sequência. Vamos lá. Ó, aqui aparece também 500 kgf, tá? O que acontece? 1 kg força, se a gente tivesse achado 5.000 newtons, ó, lá porque a prova da arte vira e mexe, bota isso lá. Ó. O que acontece? 1 kgf, que é 1 kg força, é aproximadamente 10 newtons, tá? Então, se eu falo para vocês que eu tenho 5.000 newtons, né? Eu tenho, então, 500 kgf. São 500 quilogramas força, tá? Então, a resposta seria, nesse caso, seria a letra D, tá? Só para, se alguém ficou em dúvida, tá? Não ter mais aí. Beleza? Tá? Porque a prova dela, ela pode, né, tentar te confundir, né? Fazer igual inimigo. Agora aqui, ó. Vou ter que diminuir. Peraí. Então, vamos lá. Questão número 13. Nessa questão aqui, né, ele está dizendo, ó, para abrir uma porta, você aplica sobre a maçaneta, colocada a uma distância D, tá dobradiça, conforme a figura a seguir. Né? Uma força de módulo F perpendicular à porta. Então, se é perpendicular à porta, o seno de 90 vale 1. Né? Agora, olha só, para obter o mesmo efeito, o módulo da força que você deve aplicar em uma maçaneta colocada a uma distância D sobre 2 da dobradiça dessa mesma porta é... Gente, pare e pensa. Eu tenho F vezes D para poder abrir a porta. Só que agora eu quero ter o mesmo efeito. Então eu vou aplicar uma força F', só que agora eu tenho metade da distância. Né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar um sinal de igualdade aqui no meio. Então aqui ficou igual. O que vai acontecer? Esse D vai embora com D e o 2 só multiplicando. Então a gente vai ter F' igual a 2 vezes D. Ou seja, moral da história, se eu tenho metade da distância, eu tenho que ter o dobro da força. Tá? Foi o que a gente tinha acabado de falar também. Então, por isso que as maçanetas, né, um dos motivos, né, é ela ser instalada sempre no canto. Por quê? Porque você economiza fechadura, na fechadura tem que ter uma tranca desse tamanho, e também você abre e fecha muito mais fácil, né? Tá? Então é isso aí. Olha, no questions. Vamos lá, questão 14, galera. Olha, quando duas crianças de pesos diferentes brincam numa gangorra, como a da figura a seguir, né, para se ter o equilíbrio com a prancha horizontal, na horizontal, a criança leve deve ficar mais pontinho, pontinho, pontinho.
do ponto de apoio do que a criança pesada. Isso é necessário para que se tenha o mesmo pontinho, pontinho, pontinho dos respectivos pesos. Bom, olha só. O que ele está dizendo? A gente tem aqui a seguinte situação. Nós temos o momento da criança leve, vai ter que ser igual ao momento da criança pesada. Beleza? Mas o que é o momento? O momento é a força, no caso aqui vai ser o peso, né? Pô, deu uma roubada feia aqui, peraí. Vai ser o peso, que é a força, vezes o braço, né? Porque eles são perpendiculares à barra. Tá. Aí, eu pergunto para vocês, ó. Aí nós temos o seguinte. Quando o peso aumenta, o braço tem que diminuir. Então, a criança pesada tem que ficar mais perto do ponto de apoio. E, por contrapartida, a criança leve, né, se o peso diminui, o braço tem que aumentar. Então, a criança mais leve tem que ficar mais longe. Mas por quê? Porque os momentos devem ser iguais. Momentos de quê? De força, né? Lembra? Todo mundo tem um momento, até a sorte até a força. Ó, então vamos lá. Para se obter equilíbrio com a prancha horizontal, a criança leve deverá ficar mais perto, né? Perto não, mais longe. Criança leve, essa daqui, ó. Calma aí, tem que riscar em cima do... Essa daqui é a criança leve. Então, ela tem que ficar mais longe. Então, ó, já não pode ser letra A, já não pode ser letra C. Mas olha aqui, ó. Mais longe, tá certo? E a gente tem que equilibrar o quê? Os momentos de força. Então, seria a letra B. Tá? Só vou dar uma olhada na letra D. Longe e valor. Não tem nada a ver. Mesmo valor dos respectivos pesos. Não, porque os pesos são diferentes. Tanto que uma criança é pesada, outra criança é leve. Então, como é que elas com uma pesada e uma leve vão ter o mesmo peso? Só se estiverem em planetas diferentes ou locais com gravidades diferentes. Tá bom? Então, olha só. Aqui, a gente agora vai para a questão número 15, né? Onde ele fala, essa questão também é da EAR, né? Onde ele fala que um operário produz placas de cimento para serem utilizadas como calçamento de jardins. Para a produção destas placas, utiliza-se uma forma metálica de 20 centímetros por 10 centímetros, né? E altura desprezível. Uma prensa hidráulica aplica sobre essa área uma pressão de 40 kPa, visando compactar uma massa constituída de cimento, areia e água. A empresa resolveu reduzir as dimensões para 20 por 5 centímetros, mas mantendo a mesma força aplicada. Logo, o novo valor da pressão utilizada na produção das placas é de... Bom, olha só o que acontece. Você tem, né? Vou tentar fazer isso aqui de um jeito. Ó, pega esses valores. Você tem uma placa de 20%, 20 por 10, né? Aplica-se uma pressão de 40 quilopascais. Né? Resolveu reduzir, né, de 20 centímetros, né, para 20 por 5 centímetros. Né? Então, só mudou esse parâmetro aqui. Ele quer saber qual a nova pressão, se a força for a mesma. Né? Bom, acho que a gente pode fazer o seguinte. Vê se não dá para fazer assim. Essa questão é a questão número 15, né? Ó, primeira coisa, a gente tem aqui uma área, que eu vou chamar de área 1.
que vai ser 20 por 10, né? Você pega esse, multiplica por esse, né? Você vai ter 200 centímetros quadrados. E a pressão P1 é de 40 quilopascais. Só que 40 quilopascais, vamos botar aqui, ó, 40 quilopascais. Porque ele quer em quilopascal também, né? Então, e aqui vai ter uma força F, né, que a gente não conhece. Só que na nova situação, a área 2 passa a ser quem? 20 por 5 centímetros. Beleza? E a força F vai ser a mesma, só que agora ele quer saber qual vai ser a nova pressão aplicada pela prensa. Bom, pensa comigo. Pressão é o módulo da força sobre a área de contato. Então, eu posso escrever que a pressão, que a força, na verdade, vai ser a pressão vezes a área. Se força é pressão vezes a área e a força vai ser a mesma nas duas situações, então eu posso escrever isso aqui, ó. P1 vezes a área 1 é igual a P2 vezes a área 2. Posso? Porque as forças são iguais e força é pressão vezes a área. Então, P1, 40 quilopascais. Vou botar só 40 aqui, tá? Mas eu não posso esquecer que está em quilopascal. A área 1 vai ser 20 vezes 10. Adriano, por que você não botou 200? Eu sou malandro. Espertão. Aqui é P2 vezes, porque P2 eu quero descobrir, né? Quanto que vale a área 2? Olha aqui, ó. 20 vezes 5. E aí, o que eu faço agora? Ó. Vem aqui, ó. Cortei. Tá? 20 com 20 já vai embora. Posso cortar também isso aqui? Posso. Ó, vem aqui e divido. 10 dividido por 5. Que vai dar 2. Então, vamos lá. O que aconteceu? P2 vai ser igual a 2 vezes 40. Então, vai dar 80 quilopascais. Tá? Então, essa aqui é a jogada. Ué, peraí. Cadê esse T? Então, deu letra C. C. Né? E aí, gente? Tranquilo? Sei que tem uma galera que fala assim, pô, Adriano, mas se a área dividiu por 2, né? A área é a metade, a pressão dobra. Se você teve essa sagacidade de, né, enxergar isso daí, também pode fazer. Mas eu vou dar um conselho para vocês. Tá? Com certeza, se já aconteceu isso com você, tu faz a questão rápido, tu olha e fala, pô, questão de pressão, força sobre a área, né? E você tenta fazer rápido e você erra, principalmente na prova da EAR, que tem um monte de casca de banana na prova para você escorregar e perder a questão. Aluno que tenta fazer a questão muito rápido. Você tem que fazer a questão rápido, gente. Tá? Não estou dizendo que não tem que fazer. Mas faz de forma segura. Tem que fazer uma continha? Faz a continha. Pô, Adriano, mas ali tá na cara. Beleza. Mas eu quero te dizer uma coisa. Depois que você marca no cartão resposta, abraço do gaiteiro. Marcou no cartão resposta, viu que estava errado. Tá? Nem no simulado BenQ, cara, tu pode fazer isso. Tá? Então, marcou, já era, tá? Então, tô falando para quê? Para você não perder
questão, tá? Fazer de forma consciente. Por isso que eu falo, tem que estar descansado, né? Você tem que estar tranquilo para fazer a sua prova. A prova já gera uma tensão, né? Então, que é normal, é natural. Mas você tem que ter autocontrole. Na hora que começa a prova, você tem que dar uma relaxada. A tensão é até, né, o fiscal falar, olha, começou, entendeu? Então, para frente, tá? Aqui, eu estou falando porque eu já vi muito aluno e eu também aconteceu isso comigo. Né? Questão que eu sabia fazer, se eu botasse no papel, eu ia chegar na resposta fácil. Mas às vezes queria fazer a conta de cabeça para poder ganhar tempo para fazer uma questão mais difícil, e aí eu perdi aquela questão, às vezes perdi a questão difícil também. Então, tá bom, gente? Vai dar esse mole não. Então, sem dúvidas, né? Calma aí. Então, a gente está dando uma passeada aqui agora, entrando na parte de conceito de pressão, né? Densidade, né? E aí, olha só, na questão 16, ele fala que uma esfera maciça de alumínio de raio 10 centímetros e densidade 2,7 gramas por centímetros cúbicos, né? Está sobre uma balança submersa em água, cuja densidade vale 1 grama por centímetro cúbico. Qual o valor aproximado da leitura da balança em quilogramas? Olha, ele deu aqui em quilogramas e outra coisa. Deus é 10, a gravidade também, e ele fala aqui, ó, e π vale 3. A gente nem precisa roubar, ó, ele já deu roubado para a gente aqui, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar esses valores, vou anotar aqui, porque a gente vai para o slide lá de fundo branco. Então, os valores que ele deu são, esses valores são o raio da esfera, vou chamar de RE, 10 centímetros, a densidade da esfera, vou chamar de DE, 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Vou dizer, né, a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. E a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ele quer, na verdade, a leitura da balança em quilo. Isso aqui é importante, ó. Tá? Ele quer a massa, ele não quer o peso. Ele quer um valor aproximado, né? Então ele falou também, ó, que π vale 3. E a pergunta é: qual é a massa? Qual é a leitura da massa que vai dar na leitura da balança? Então vamos lá. Então, vou chamar isso aqui de massa aparente. Podem chamar de MA. Vou nomear isso aqui agora não. Tá? Então vamos lá. O nosso problema, né, nós temos, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Nós temos água, né, tá em equilíbrio. Aí nós temos uma balança. Então nós temos uma balança. Nessa balança, vou botar aqui uma balança de pratos aqui. A gente tem uma esfera e tá, isso aqui tudo está dentro da água, né? Está imerso em água. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nossa esfera vai ser esse cara aqui. Então vamos lá. Porra. Pronto. Aqui está a nossa esfera. Beleza? E ele quer saber qual é a leitura da balança, né? Aqui vai ter um marcador. Vou botar aqui uma balança digital, tá? É mais fácil. Então a pergunta é: eu quero descobrir qual o valor que vai aparecer aqui.
Então, analisando as forças que atuam sobre a balança, me ajudem aí, por favor. Bom, a balança, a Terra vai puxar essa esfera para baixo. Então, vai ter aqui uma força, peso da balança. Né? Então, o peso está para baixo. O que vai acontecer agora? A gente vai ter a balança, quando a Terra puxar a esfera para baixo, ela empurra a balança para baixo. A balança reage e empurra ela para cima. Então, nós vamos ter aqui o que a gente chama de força normal, né? Que é uma força de contato. Como esta balança está, o conjunto, né, está imerso em água, a gente sabe também que vai existir aqui uma força de empuxo para cima. Então, primeira pergunta que eu tenho para vocês. Até aqui, vocês conseguiram acompanhar quais são as forças que atuam? Tem dificuldade em interpretar qualquer uma daquelas forças ali? Né? Porque, olha só. Foi mal, gente. Se você não colocar as forças de forma correta, né? Abraço do gaiteiro. Né? Outra coisa. Quando ele fala, né, que ele quer a massa medida pela balança, né? Eu tenho que entender, em qualquer situação, se ele falou que tem uma balança, a leitura da balança sempre vai ser o valor da força normal, é esse N aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que descobrir o valor da força normal e dividir por 10 da gravidade. É isso que eu vou ter que fazer. Outra coisa que eu tenho que fazer também, antes de resolver esse problema, as medidas ali estão em centímetros, né? Centímetros cúbicos, gramas, né? Eu falei centímetros porque eu vi o raio 10, né? 10 centímetros, mas eu tenho raio 10 centímetros, densidade da esfera de alumínio, né, que é 2,7 gramas por centímetros cúbicos, então vou ter que fazer uma transformação, tá? Por quê? Porque eu vou calcular a força normal, e a normal é medida em newtons, então ela não vai admitir qualquer unidade para massa que não seja quilogramas e qualquer unidade para comprimento que não seja o metro, tá? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Todas as vezes que você tiver uma densidade, olha, todas as vezes que a densidade for medida em gramas por centímetros cúbicos e eu tiver que transformar para quilogramas por metros cúbicos, no meio do caminho, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar por 1000. Então, é só multiplicar por 1000 aqui. Tá? E se eu quisesse de quilograma por metro cúbico para grama por centímetros cúbicos, tem que dividir por 1000, tá? É o processo inverso. Aí, né, o que eu vou fazer aqui agora? No caso, a densidade, né, da água, então eu já posso escrever aqui que vale 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos. Né? Multipliquei por 1000. Já esse raio da esfera e densidade da esfera, eu vou calcular primeiro a massa. Lembra que a gente viu que massa, ó, massa era densidade vezes o volume? Só que nesse caso aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, né? Qual o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Confere? Nesse caso aqui, o R é o R da esfera. Só que π não vale 3. Então, se π vale 3, ó, cortei aqui, viu, Mandrake? Então, isso aqui vai ficar assim, vai ficar 4 vezes 1000. Por que vezes 1000?
Pega a visão. O raio não vale 10? Isso aqui não vai ser 10 ao cubo, que não é o raio ao cubo? E 10 ao cubo é 1000. Então ficou 4000. 4 vezes 10 ao cubo. Tá? Então aqui, a massa da esfera vai ser 2,7 vezes 4 vezes 10 ao cubo. Tá? No caso aqui, quilogramas. Não, perdão, gramas. Ou, né, se eu tirar esse cara aqui, ó. Peraí. Ou, quanto que dá 4 vezes 2,7? Vai dar... Deixa eu dar uma roubada aqui. Já responderam? Isso. Vamos ver. 10,8. Valeu, Luiz. Vamos lá, hein? Fonte segura. Então, esse aqui deu 10,8. Aqui, ó, 10,8 o quê? Se eu tirei o quilo, o 1000, então aqui virou quilogramas, né? Então, ó, quilogramas. Tá? Então, beleza. Então, agora, vai ficar assim. Vamos analisar agora essa parte aqui, ó. Condição de equilíbrio, né? Então, na condição de equilíbrio, nós vamos ter... se isso aqui está em equilíbrio, a gente pode escrever o seguinte. A gente vem aqui e escrevemos que a força resultante tem que ser igual a zero. Se a força resultante tem que ser igual a zero, então normal para cima. Ó, tudo que está para cima tem que cancelar tudo que está para baixo. Então normal mais empuxo para cima. Beleza? Tem que ser igual a quem? Ao peso para baixo. Então o peso está para baixo. Então essa é a nossa equação da condição de equilíbrio. O que eu faço agora? Normal, então, vai ser... Peraí, vou escrever aqui, ó. Normal vai ser o peso menos o empuxo. Então, vai ficar normal igual... Quem é o peso? Massa da esfera vezes a gravidade, porque eu estou trabalhando com o peso da esfera. Menos, quem é o empuxo? Empuxo é densidade do fluido, que nesse caso aqui é a água, vezes o volume submerso, que é o volume da esfera, né? Que a esfera está totalmente submersa. Se fosse parcialmente submersa, ia ter que ver qual era a fração. Vezes quem? Vezes a gravidade. Então, vamos lá. Preste atenção. O normal vai ser massa da esfera. A massa da esfera vale 10,8. Então, ficou 10,8 vezes 10 da gravidade. E aqui ficou menos densidade da água. A densidade da água ficou 1000. Então, ficou 1000 aqui. Vezes o volume da esfera. Gente, o volume da esfera, nesse caso aqui que a gente calculou, estava em centímetros cúbicos, né? Eu teria que convertê-lo para metros cúbicos. Aí, eu vou ensinar um outro bizu para vocês. Olha, presta atenção aqui numa coisa. Todas as vezes que você tiver que transformar, né, de metro para centímetro cúbico, de metros cúbicos para centímetros cúbicos, de metros quadrados para centímetros quadrados, ou o contrário, né, um macetinho que eu uso é esse aqui. Ó. A gente escreve qual é a relação que você tem que saber? Que em 1 metro você tem 100 centímetros. Isso aqui você não pode perder. Isso tem que saber. Aí, o que a gente faz agora? Bom, a gente coloca parênteses dos dois lados. E aí, eu vou ver o seguinte. Eu estou convertendo volume.
Então, eu estou convertendo de metro cúbico para centímetros cúbicos ou o contrário. Então, olha só, o que que diz aqui? Ó? Eu vou vir aqui e vou elevar ao cubo dos dois lados. Se fosse área, ia ficar quadrado aqui e quadrado aqui, entendeu? Mas eu estou calculando o volume. Então, o que que a gente tem aqui? Ó? 1 metro cúbico equivale a quem? Equivale 10 ao quadrado elevado ao cubo é 10 à sexta, né? Ó, potência. Como aqui está entre parênteses, eu vou ter que multiplicar isso por esse. Se não tivesse parênteses, ia ser 10 à oitava. Né? Mas sempre vai ter parênteses, tá? Nesse caso aqui. Então, isso aqui vai dar 10 à sexta centímetros cúbicos. Ou seja, em 1 metro cúbico, nós temos 1 milhão de centímetros cúbicos, tá? Então, isso aqui é importante. Isso aqui, caraca, se tu pegar isso aqui, ó, tu nunca mais precisa ficar decorando relação, né? É muito fácil, se for de volume ao cubo dos dois lados. Se for a área, ao quadrado dos dois lados. Aí vai dar 1 metro quadrado igual a 10 à quarta, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria que fazer o seguinte. Como o volume da esfera, né, foi 4.000 centímetros cúbicos, como é que a gente converte? Então, vai ficar assim, 1 metro cúbico igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. Aí, o que que tu faz? Tu vai lá e subpesca a tua medida. Isso aqui tá medida em quê? Centímetros cúbicos. Então, coloca aqui, ó. Então, coloca centímetros cúbicos embaixo de centímetros cúbicos. Opa, 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 opa. Ó, centímetros cúbicos. E onde está o buraco, tu vai botar quem? X. O que que você faz agora? Cruzou, né? Aí vai ficar assim, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar 10 a sexta vezes x e igual a 1 vezes 4.000. Então, 4 vezes 10 ao cubo. Esse x vai ser 4 vezes 10 ao cubo dividido por quem? Esse cara está multiplicando, então ele passa dividindo por 10 a sexta. Divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai dar 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Pegaram a visão? Por quê? Porque 10 ao cubo dividido por 10 a sexta. Vai ficar 3 menos 6, que vai dar menos 3. E aí, né? O que a gente faz agora? Agora sim eu posso colocar o volume da esfera aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a quanto? A menos 3. Vezes Deus é 10, a gravidade também, né? Então, olha só. Pega a visão. Quanto que dá multiplicação de potências de mesma base? Repetimos a base, somamos os expoentes, né? Então, 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 vai dar 1, que vai dar 10 elevado a zero, todo número elevado a zero vai dar 1. Então, 10 vezes 4 vai dar 40. Então, isso aqui vai ficar, olha, 10,8 vezes 10 vai dar 108. Então, ficou 108 menos 4 vezes 10 é 40. Então, isso aqui, na verdade, ficou 58 newtons. Aí, olha só, 58 newtons. Só que ele não quer o valor da leitura da balança, ele quer o valor da massa. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que dividir por 10. Então, eu vou escrever o seguinte, ó, que a massa vai ser 58 dividido por 10, que vai dar
5,8 quilos. Ou, como ele quer um valor aproximado, pode estar na resposta 6, tá? Vamos dar uma olhada lá. Então, vamos lá, vamos lá. Que coisa, hein? Não achamos nada parecido. Rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer aquela conta ali. Vocês conseguiram ver algum erro? Cadê minha calculadora? É. Pô, que estranho. Deixa eu voltar lá na conta. Vamos conferir aqui. Eu pensei que podia ter dado erro aqui na conversão da densidade, né? Se 2,7 vezes 4. É. Pô, é claro, pô. Se eu somasse, eu subtrair errado aqui, ó. Pô, sargento, dando mole aí. Aqui, na verdade, não vai dar 58, não. Vai dar 68. Né? 108 menos 40. Vê aí, se não é isso. Pegando a paçoca aí, pô. Então aqui deu 68. Agora sim. Olha só como é que o ser humano é mal agradecido, né? Eu pensei logo que tinha sido a conta do Luiz aí, ó. Foi mal, Luiz. Esse aqui vai dar 68 dividido por 10. Que vai dar 6,8. Agora sim. Vocês estão dormindo? Calma aí. Pô, confio sim, pô. Só que eu, pô, na hora já, né? Já mandei para tu. Cadeira. O aluno tá sempre errado, cara. Dizem que o professor nunca erra. O professor se engana. E quando ele se engana, quem induziu o professor ao erro foi o aluno, entendeu? Então, o professor tá sempre certo. Mas beleza. Viram? É uma questão em que a gente trabalhou o volume da esfera, né? A gente trabalhou a questão da conversão de densidade de grama por centímetros cúbicos para quilograma por metros cúbicos. A gente trabalhou também a conversão do volume de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Por quê? Foi bom. Porque a gente usou a gravidade em metros por segundo ao quadrado, cara. Então, pare e pensa, se a gravidade está em metros por segundo ao quadrado,
metros. Eu não posso trabalhar com centímetros cúbicos. Há raras exceções. Mas aí tu tem que estar muito monstro na teoria para tu olhar e falar, pô, aqui está em centímetros cúbicos, aqui também vai estar, tem um sinal de igualdade, eu posso cortar. Tá? Mas na dúvida, leva tudo para metros cúbicos. Adriano, mas demora mais. Mas tu vai fazer certo sempre. Tá? Agora, tá, beleza. Posso enviar sim. Só não envio agora porque eu tô no horário de aula. Mas eu envio sim. Não, fica tranquilo. Só que o que eu estou pensando em fazer, né? Isso é uma ideia. Fazer um grupo no Telegram. Por quê? Porque lá as coisas ficam salvas, né? Tipo assim, vamos supor, só tem um grupo do Telegram já há um ano. E você entrar agora, você fizer a pesquisa, botar lá, movimento, revisão EA. Vai aparecer todas as revisões da EA que eu postei lá, entendeu? Independente de você. Aí você não precisa pagar, né? Porque fica no grupo. Você pode sair do grupo, voltar a hora que você quiser. Né? E dá para baixar tanto pelo celular quanto pelo WhatsApp também, né? Pelo computador, no caso. Tô pensando seriamente em fazer isso aí. Conversar com a direção. Se tudo der certo, a gente migra para lá. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aí nesse restinho de tempo. Tá, então, eu gostei bastante dessa questão de 16, porque ela trabalhou muito conceito, né? Conceito de empuxo, volume, densidade, né? Peso aparente, equilíbrio, né? Agora, olha só, questão 17. Uma prensa hidráulica possui ramos com áreas iguais a 15 centímetros quadrados e 60 centímetros quadrados. Gente, não adianta. E eu, quando eu vejo isso daqui, eu enxergo logo essa relação, ó. E espero também que vocês passem a enxergar. 15 e 60. Se eu chamar isso aqui de A, essa área aqui vai ser 4 vezes A. Por quê? Porque 4 vezes 15 vai dar 60. Então, olha só, se aplicarmos uma força de intensidade F1 igual a 8 newtons sobre o êmbolo de menor área, a força transmitida ao êmbolo de maior área será, bom, olha só, princípio de Pascal, né? F1, que ele está falando de prensa hidráulica. Falou em prensa hidráulica, princípio de Pascal. Então, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Então, aqui, eu vou escrever o seguinte, ó, F1, 8. Aí, olha só como é que eu sou malandro, ó, né, sou espertão. No lugar de botar 15, que é o A1, eu vou botar A. Então, aqui ficou F2. E aqui vai ser quem? 4 vezes A. Aí eu venho aqui, ó, corto os A's, 4 vezes 8 vai dar 16,32. Ou melhor, nem precisava ter botado o 8 ali, ó, tá vendo? O problema é, aqui, no caso, é para ficar F1. Então, 4F1, F2 igual a 4F1. Quatro F1. Beleza? Então, tu vem aqui, letra D, viu? Agora teve a resposta. Adriano, mas se eu quisesse colocar 15 e 60, colocar 8, você vai achar o valor, entendeu? E depois eu ter que achar uma relação entre eles, é fazer uma conta maior. Assim, eu acho mais seguro, tá? Apesar da galera ter essa dificuldadezinha aí de trabalhar com letras, né? O pessoal tem um pouquinho de dificuldade aí.
tá? Mas vamos lá. Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima questão. Olha, na questão 18, ele fala que um tubo em U com as extremidades abertas. Por quê? Se as extremidades são abertas, ele está dizendo que em cada extremidade a pressão ali é a pressão atmosférica no local, tá? Se estiver fechado, pode ser igual, pode ser diferente. Então, você não tem como afirmar, né? Conforme mostrado na figura. Sabendo que a densidade de um dos líquidos é 4 vezes maior que a do outro, qual a altura H em centímetros da coluna do líquido B? Ah, aqui é legal, por quê? Olha só, ele fala que a densidade de um líquido é 4 vezes maior que a densidade do outro líquido. Mas ele fala qual é o líquido? Não fala. Aí o que tu vai fazer? Vai chutar? Não, porque tu é aluno do curso Benquior, né? Pré-militar, compromisso com o seu sucesso. Preste atenção. E não é a primeira vez que a pergunta isso não, tá? Então preste atenção, sargento, para não entregar a paçoca lá na hora. Ó, a relação é a seguinte. A gente escreve isso aqui, ó. É uma coisa simples, mas às vezes a galera não se liga nisso, ó. A gente escreve densidade do líquido A vezes a altura da coluna do líquido A tem que ser igual à densidade do líquido B vezes a altura da coluna do líquido B. Pensa, sargento, se como você tem um produto e esse produto vai levar a uma igualdade, onde você tem maior densidade, cara, obviamente tem que ter menor coluna. Que nesse caso aqui não é o que está acontecendo. Ó, o B é o que tem maior H, você pode ver pela figura. Então, se o HB é maior, a densidade de B tem que ser menor. Então, o B é menos denso. Já aqui no A, o HA, gente, é esse cara aqui, ó, que vale 2 centímetros. Se o HA é pequenininho, a densidade de A tem que ser o quê? Grandona, tem que ser maior. Por quê? Porque o maior vezes o menor tem que ser igual ao menor vezes o maior. Eu posso ter os dois maiores aqui, os dois menores aqui? Nunca que vai dar igual, cara. Para e pensa, tu multiplicou os dois maiores e igualou com um produto de dois menores, vai dar diferente, tá? Então aqui a gente já pode escrever o seguinte, que a densidade de A é maior que a densidade de B, tá? Outra coisa, a densidade de um líquido maior é 4 vezes maior que a do menor. Então, eu sei que a densidade de A é igual a 4 dB. Então, eu faço o seguinte, ó. 4 densidade de B vezes o HA, que vale quantos centímetros? 2 centímetros. Vou fazer um 2 decente aqui, ó. 2 igual a densidade do líquido B. Esse aqui é um problema de vasos comunicantes, tá, gente? Esqueci de falar no começo. E aqui eu tenho o H que eu quero descobrir, que é o HB. Agora, olha só. Densidade de B com densidade de B. Vai embora. 2 vezes 4, 8. Então, H igual a 8 centímetros. Que no caso seria a letra B. B não, D. Ainda bem que é parecido, né? Letra D de jeans. E aí, galera? Suave? Tá aqui? Questions? Nope, né? Então, beleza. Olha, nas outras aulas, a gente trabalhou muito conceito, assim, mas as questões eram mais diretas, né? Pá, fazia. Nessas últimas questões, a gente trabalhou muito em cima do perfil da prova. Densidades fora do padrão. Nesse caso aí, a gente teve uma coluna, né?
duas colunas, na verdade, em equilíbrio hidrostático. Só que ele não fala qual líquido que é o mais denso, né? Isso aí já é uma coisa que a prova gosta de. A prova dela é uma prova que tem um perfil muito constante, né? Assim, o perfil dela é muito, assim, se você olhar as questões, elas seguem muito o mesmo padrão. Então, por isso que é legal estar fazendo essas revisões, assistir essas aulas, tá? Então, eu achei dos encontros que a gente teve aí aos sábados, fazendo revisão, o de hoje foi um dos mais proveitosos, tá? Se você tiver que revisar uma aula perto da prova, revisa a aula do dia 1º de agosto, tá bom? No mais, é isso daí. Se precisarem de alguma coisa, me falem. A galera que vai fazer ESA, né, ou SpaceX, não sei, hoje tem simulado de história. Quem tiver foco só na EA, utiliza esse tempo para pirar, tá? Fazer exercícios, né, pegar a teoria que está atrasada, ou aquela teoria que você, né, você está rateando mais, e vamos atingir, vai atacar seu ponto fraco para que você tenha um alto desempenho né, para frente durante esses meses que nos restam até a prova. Tá bom? Então, beleza, galera? Tudo tranquilo até aqui? Show de bola, então, gente. Então, Benquior, pré-militar, compromisso com o seu sucesso. Desejo a todos aí um excelente final de semana. Peraí, deixa eu responder essa pergunta aqui. What's the question? Quero ver. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado, Letícia. Até a próxima, gente. Vocês são demais.